Evangelho ele tem um poder, irmãos, para transformar vidas. E eu posso te garantir como pastor, eu sei que o Evangelho transforma vidas. A irmã Célia, hoje pela manhã, ela fez um gabinete comigo antes dela vir para a igreja. E eu perguntei, irmã Célia, por que a senhora está vindo para a nossa igreja? Está aqui, irmã Célia? Veio a turma que veio para a Santa Ceia pela manhã. E eu perguntei, sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, pastor, eu estou aqui nessa igreja, eu comecei a frequentar as orações dessa igreja, e eu senti uma graça, uma presença muito forte do Espírito Santo, e eu comecei a orar, e os testemunhos, as coisas começaram a acontecer na minha vida, houve mudança, arrependimento, mudança de direção, aleluia. Eu posso te garantir, mas nós não devemos estar no Evangelho, nós não devemos estar aqui por isso, irmãos. Então, apesar disso, o Evangelho tem poder de transformar as nossas vidas, nosso foco não pode ser nas coisas terrenas. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 15, 9, a Bíblia diz, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o arrebatamento é algo que vai acontecer, nós muitas das vezes estamos esperando de Deus nessa vida, estamos esperando de Deus um casamento, estamos esperando esse Deus um dia que vai ter um concurso, estamos esperando aqui um relacionamento, algo, parece que a igreja, ela está esperando, irmãos, temos visto uma geração que tem esperado somente Deus aqui nessa geração, nessa vida, e se formos assim, nós somos os mais miseráveis. Mas é interessante que o arrebatamento é uma verdade inegável e iminente. Não tem como negar o arrebatamento. Então, o que devemos, isso deve, irmãos, essa verdade absoluta que vai haver o arrebatamento, deve causar uma transformação no nosso coração. Isso deve mudar as nossas atitudes, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. A certeza desse arrebatamento deve causar algo entre nós, e muitas das vezes o tema arrependimento, arrebatamento, ele já não tem causado essa postura diária, essa transformação diária. É uma esperança que nos convida à vigilância, ao arrependimento, uma caminhada cristã, né, com consistência, permanência, constância. Então não é fácil. Pastor, você está me convidando agora para arrependimento, para uma caminhada constante, mas eu sou tão inconstante. Mas, afinal de contas, o que é o arrebatamento? Eu pensei e coloquei aqui um conceito baseado na Bíblia. O arrebatamento, ele é um momento em que Cristo, está vendo a imagem aí, pessoas, colocaram de fundo aí, é um momento em que Cristo voltará para buscar os crentes, tantos que já morreram, quantos que estiverem vivos. Há uma promessa que Jesus vai voltar, irmãos, para nos buscar, aleluia, tantos que já morreram, quantos que estiveram vivos, e todos serão transformados em um piscar e abrir de olhos. Então o arrebatamento será marcado pelo som de uma trombeta que anunciará o evento. E como será isso, pastor? Como é que nós iremos, né, com esse corpo? Não, irmãos, sabe, irmãos, o mais magnífico que é o poder absoluto de Deus, é que tem vaga aqui, irmãos, tem muita gente em pé lá atrás, pode colocar aqui nesses primeiros bancos, tá, os obreiros aí, nós seremos transformados, não será nesse corpo, não. Aí diz assim, deixa eu avançar aqui, por isso, vamos nessa noite, então, meditar sobre esse grandioso evento, rapidamente aqui. Primeiro ponto, é uma realidade inescapável, como eu havia falado para vocês, o arrebatamento é uma realidade, não é uma teoria, o arrebatamento é uma promessa, porque onde nós lemos aqui, Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, o mesmo Senhor, né? Esse mesmo Senhor, existe uma promessa de que Ele descerá do céu, com alarido. Você já imaginou, irmãos, o céu se abrindo, e a voz do Todo-Poderoso, aleluia, ver o céu se abrindo,
E esse grande dia chegando, e ele vai chegar, está muito próximo. Eu vou tentar conduzir aqui para que você entenda que está próximo. Então, aqueles que estiverem preparados serão arrebatados, aqueles que não tiverem serão deixados para trás. Existe até um filme. Então, eu estava meditando e procurando aqui em 1 Coríntios, eu percebi que é algo, irmãos, muito repentino o arrebatamento. Mas por quê, pastor? Cadê o trompetista aqui? Prepara um trompetista aqui, o Vasco, que aniversariou. Olha só em 1 Coríntios capítulo 15, que é um capítulo só de ressurreição lá, o verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o arrebatamento é algo imediato. Vai ter um elemento surpresa. Por quê, pastor? Eu vou te explicar essa questão da trombeta. Aí, no Velho Testamento, fala, mas o que tem a trombeta aqui? No Velho Testamento, todos os eventos que eram anunciados ali no arraial, aqueles eventos que eram anunciados no próprio templo, eram anunciados através do som da trombeta. Mas aí demorava, quer ver? Toca uma trombeta aí, demorada aí, como se fosse uma trombeta aí, uma chamada aí, irmão Vassi. Olha só isso aqui, irmão. Aleluia. Amém, igreja? Teve gente que já começou a chorar. Já teve gente que arrepiou todinho. Quem arrepiou? Sinceramente. Olha, a maioria. Pelo amor de Deus, irmão. Porque nós romantizamos, né, pastor? Nós romantizamos, né? Falamos, vai tocar uma trombeta. E sabe o que eu vou fazer? No dia que tocar essa trombeta, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Te conheço as tuas obras. Você está rindo porque você já pensou nisso. Tocou a trombeta, Rapaz, eu li na Bíblia que vai ter um negócio de uma trombeta aí, eu vou me arrepender agora. Mas, amados, não teria sentido isso. A Bíblia diz que vai ser num piscar. Você já tentou contar o que é um piscar de olhos, num abrir e piscar de olhos? Existe um elemento surpresa, muito obrigado. Existe um elemento surpresa aqui. Para que isso, pastor? Para que a gente esteja em vigilância. Esse elemento é para que a gente esteja hoje preparado. Senhor, se o Senhor voltar e buscar a tua igreja, eu estou preparado. Então, não ligue essa questão da trombeta, isso aqui era como um sinal, era um chamamento do povo. Então, aqui simboliza esse chamamento, mas vai ser rápido. A Bíblia diz que 12 estarão ali, né, fazendo algo no campo, e um será tirado, estará uma mulher fazendo no moinho, e a outra será tirada. Então, haverá essa velocidade, para que a gente entenda que essa preparação, ela seja diária. No piscar e abrir dos olhos instantâneo, o arrebatamento será extremamente rápido, descrito como um acontecimento no abrir e fechar de olhos. A rapidez do arrebatamento demonstra o poder absoluto de Deus. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Essa velocidade, ela demonstra o poder absoluto de Deus. Amém, queridos? Eu lembro que em 1961, exatamente no dia 25/5, um dia depois do meu aniversário, mas eu não sou de 61, tá bom? O presidente John Kennedy, ele lançou um desafio, a Apollo 11. Era o desafio para que pisasse na Lua, todos vocês conhecem. E ali começou as tratativas da Apollo 11, e basicamente 8 anos depois, em 20/7/69, Neil Armstrong, que foi a pessoa que pisou lá na Lua, ele conseguiu. Entre mais ou menos esse período, foram 8 anos. Eu não sei se você já viajou de avião. Então, 8 anos, irmãos, para que houvesse esse deslocamento aqui para a Lua. E aí, se você vai viajar para um avião, você fica lá, tem que chegar 2 horas, se for voo internacional, tem que chegar 3 horas. Aí você chega lá, fica sentado, aí passa aquela fila toda, às vezes você
você não é o diamante, você não é o platina, você não é o A, nem o B, nem o platina A, o platina C, você é o último a entrar no avião. Então passa 1 hora ali, aí que você entra no avião. Tudo isso um preparativo para uma viagem. Irmãos, isso aqui demonstra, isso reflete essa velocidade, né, que nós seremos transportados. Isso remete ao absoluto poder de Deus. Isso não te enche de esperança, queridos? O poder de Deus. Quando o homem quer, né, hoje diminuiu para 6, né, quando você faz uma viagem, né, a X lá do Elon Musk diminuiu um pouquinho, mas ainda assim 6 anos para um projeto espacial. Mas isso aqui nos mostra que Deus, Ele é soberano, é absoluto. Isso me enche de esperança, e porque nós seremos num piscar e abrir de olhos. Cadê o pastor Laci? Onde está, né, o pastor Neves? Onde está a orquestra? Aleluia! Eles procuram, irmãos, aqui soltará aqui, ó, o telão vai ficar, essa igreja vai ficar, os instrumentos, sax da Duda vai ficar, porque a Maria Eduarda estará no céu, aleluia. Os nossos filhos estarão no céu, nós estaremos no céu. Pode olhar a roupinha lá, né? Quem quiser ficar, irmãos, pode ficar, pode assumir a igreja. Um segundo depois do arrebatamento, pode nomear o pastor aqui. Já não serão vocês, amém, irmão? Já não serão vocês. E aí pode nomear. Por quê, pastor? Vai ter o período da pré-tribulação de 7 anos. E nós vamos ver, se der tempo, rapidamente. Então, Mateus capítulo 24. Olha o que diz capítulo 24, do 37 ao 42. Como foi nos dias de Noé. Olha isso. Também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia o quê? Olha só, como será então? Vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles o quê? Nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Olha essa proporção aqui. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, e uma será levada e a outra deixada. Portanto, olha, igreja, vamos ler junto? Portanto, vigiem. Vamos ler junto? Eu estava numa outra versão, desculpe. Vigiai, pois, porque não sabeis o vosso Senhor. Aleluias. Como nos dias de Noé. Como assim, pastor? Um tempo de muita corrupção, um tempo de muita maldade, irmãos. Um tempo de muita guerra, um tempo de muita afronta às coisas de Deus. Noé lhe pregou por 120 anos, mas as pessoas estavam indiferentes à mensagem do arrependimento. Irmãos, Noé pregou por 120 anos, construindo aquela... O que você está fazendo aí, Noé? Não, porque Deus falou comigo assim, não vai ser tão perto. Tem 10 anos construindo, 20 anos, esse é um maluco. Talvez hoje você seja chamado de maluco. Talvez o pastor Marcelo tenha sido chamado de maluco nesse exato momento lá no YouTube, que nós estamos ao vivo. Mas eu prefiro ser chamado de maluco e subir com a minha família, irmão, naquele grande dia, do que ficar aqui para perecer neste mundo. Nós não fomos chamados para esse mundo. Lá na época de Noé, as pessoas estavam casando, de percebida, casando, comendo, se dando em casamento, relacionamentos. Irmãos, é muito parecido do que acontece hoje. Uma palavrinha chamada distração. Muitas das vezes eu estou pregando para crente, a maioria aqui, né, essa multidão de cristão. Cuidado com as distrações. Olha o exemplo de hoje, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, indiferentes ao Evangelho e à necessidade de salvação. O alerta é assim como Noé, muitos ignoram. Irmãos, Deus é amoroso, Ele sempre vai usar sua palavra como alerta, como aviso, mas nós ignoramos. Nós vamos falar, mas amanhã, esse negócio de santidade, integridade, eu preciso lá, né, o meu jeito brasileiro de ser, eu preciso quebrar lá alguma coisa, um galho, e eu preciso mentir, inventar uma mentira, uma desculpa, coisa de brasileiro. Mas em nome do Senhor Jesus eu te peço, irmãos,
Leve uma vida de vigilância e um arrependimento verdadeiro. Arrependimento é o que eu tenho visto muitos irmãos aqui. Eu comentei que nós chegamos 3 da manhã essa madrugada. E eu estava aqui de manhã e eu comentei do Diego. Quem foi comigo pregar lá em Niquelândia, numa cruzada no pastor George? Ano passado, o pastor Wilson estava, a gente está aqui na igreja, né? E muitos irmãos, um ônibus cheio. E o irmão Magno está ali também, estava lá. E fiz o apelo, né? No final. Aí só um jovem, irmão, nós saímos daqui 3 horas de viagem, volta na madrugada para pregar no outro dia. Só um jovem veio à frente aceitar Jesus, numa cruzada que nós fizemos. E aí, aquele jovem aceitou Jesus, e ele estava afastado totalmente dos caminhos do Senhor. E aí o pastor Jorge passou um ano lá discipulando ele, um ano orando com ele. Quando nós voltamos ontem para fazer a cruzada deste ano, quem eu olho num lado assim, deu de cara e veio me abraçar, quem era? O Diego. Estava lá no som da igreja, trabalhando no som da igreja, empolgado, glorificando a Deus. Irmãos, isso é arrependimento. Arrependimento é mudar de direção. Olha, eu estou praticando algumas obras aqui até o dia que eu encontrei com Jesus. Mudança de direção. Mudei completamente. No tempo de Noé também tinha uma falsa segurança, distrações. As pessoas estavam ocupadas com suas vidas, comendo, bebendo, casando-se, sem se preocupar com o que viria. Então, eu trago aqui como se fosse a negligência, né, como ilustração, uma noiva. Você vai num casamento e você sabe que casamento é aquela pressão, é aquele clima antes do casamento de preparo. E aí tem a mãe da noiva que tem um papel, o pai da noiva tem uma função, tem que ter ali, né? Fui fazer um casamento lá na Argentina, esqueci meu terno no avião. E já pensou, irmãos? E tem que ter toda uma preparação. E o noivo está ali, a gente percebe, né, um clima, um preparo. Agora você já imaginou uma noiva no dia do seu casamento? Essa noiva simplesmente, talvez tenha esquecido da data, não se preparou. Você consegue vislumbrar essa cena? Sim ou não? Não consegue, irmãos. Porque a noiva, ela se prepara. A noiva, ela é vigilante, tal qual as 10 virgens. 5 nessas, 5 prudentes. Então, elas se preparam. Elas sabem que aquela data vai chegar. Ah, mas falta 1 ano para o casamento, 2 anos. Tem gente que prepara casamento de 2, 3 anos, mas sabe que aquela data vai chegar. Assim também será o arrebatamento. Nós somos essa noiva que temos essa expectativa de encontrar com o noivo, e nós precisamos, irmãos, verdadeiramente estar preparado, porque talvez a gente possa ser aquela pessoa que ficou e o nosso irmão que estava trabalhando ao nosso lado sumiu. E uma coisa que quando nós chegarmos no céu, a grande surpresa é encontrar pessoas que talvez você julgasse, que nunca estariam lá. Fulano, você veio? Olha, rapaz, fulano, porque o nosso coração ele tem essa tendência. Mas fulano, você, a Zenate, estou brincando, viu, Zenate? Nós temos esse coração. Mas Deus, ele não olha, né, o nosso exterior. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe verdadeiramente de coração onde há esse arrependimento. Para nós finalizarmos, aqueles irmãos lá no capítulo 4 de Tessalonicenses, verso 13, existiu uma dúvida, e talvez seja a tua dúvida também, quanto àqueles que morreram, e eles estavam numa ignorância, e há um alerta aqui do autor, que ele fala, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, essa palavra no original aqui é kaimasomai, essa palavra dormir, literalmente aqui é dormir, também como se fosse ficar em um lugar temporário, como se fosse num hotel. Mas irmãos, aqueles irmãos estavam ali discutindo,
se realmente, e aqueles que morreram, será que pereceram? Porque nós seremos arrebatados, nós acreditamos na doutrina do arrebatamento, mas os que pereceram, os que morreram, e aí o autor, Paulo, ele vem dizendo, olha, então, eu não quero que você esteja ignorante quanto a isso, eu quero que você esteja uma convicção, irmãos, um dia, os que morreram no Senhor podem ter certeza, que um dia serão despertados pelo retorno do Senhor, e estarão com o Senhor também nos céus. Se você perdeu um ente querido, se você perdeu alguém, no Senhor, diga comigo, no Senhor, é por isso que nós precisamos estar conectados nele, porque a Bíblia é clara, né? No Senhor, certamente estará naquele grande dia com o Senhor. Amém, igreja? A esperança, e para o cristão, então a morte para o cristão não é o fim, para aqueles que estão no Senhor. Amém, igreja? Então, ele para finalizar, ele continua aqui no verso 52, olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, no momento, aquilo que nós já falamos aqui, rápido, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista do quê? Da imortalidade. E quanto a isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte, a vitória. Fique de pé, amada igreja. Em outra versão está escrito assim, a morte está destruída, a vitória é completa. Amados, o que Deus ministrava aqui no meu coração, é que se nós recebemos, esse corpo incorruptível, então já não haverá mais mortalidade, já seremos imortal. A morte foi derrotada, naquele dia, a morte será derrotada. O que é isso, pastor? Não haverá mais morte, aleluia, não haverá mais morte. O corpo que é corruptível, nosso corpo que perece, não haverá então mais doença, não haverá corrupção desse corpo, ele se transformará num corpo incorruptível, um corpo imortal. Quem tem essa esperança viva, aleluia? Feche seus olhos então, vamos agradecer a Deus por essa santa ceia, que será já ministrada, já coloca o cerimonial aí. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos estar contigo nos ares, Senhor, porque a tua palavra diz que nós nos encontraremos nos ares, toda a nossa casa, toda a nossa igreja, aqueles, meu Pai, que estão verdadeiramente arrependidos dos pecados, que haja esse coração arrependido nessa noite. Nós pedimos perdão, nossos pecados, esteja conosco, nos direciona, queremos, Senhor, estar contigo. Sabemos que o Senhor não perde o controle, Senhor, da nossa família, e nós oramos por todos que estão afastados, Senhor, amigos, parentes, familiares que precisam ser alcançados. Nós queremos subir com toda a nossa casa, Senhor, nós queremos subir com toda a nossa casa, Jesus, nós queremos subir com os nossos, Pai. Alcança este filho, Senhor, alcança esta filha, alcança esse neto, alcança, meu Pai, os pais, alcança, Senhor, toda a nossa casa, Espírito Santo, que possamos encontrar contigo, ganhar, Senhor, este corpo incorruptível, essa imortalidade, o teu poder absoluto, Senhor, de fazer todas essas coisas, só o Senhor pode fazer por nós. Não nos deixa perecer, Senhor, não nos deixa olhar este mundo, Senhor, como o fim. Não permita distrairmos, Senhor, ao ponto de nós esquecermos que haverá um arrebatamento e aquele grande dia, Senhor, vai chegar, onde nós prestaremos contas de tudo que nós fizemos, Senhor. Não nos deixe desprezarmos a Tua obra, não nos deixe desprezarmos o Teu reino, Senhor, mas nos ajuda a permanecermos firmes, fiéis, inabaláveis, Senhor,
na tua santa doutrina, Senhor. Nos ajuda a permanecer firme, perdoa nossos pecados e nossas falhas, e que possamos neste momento, Senhor, cercar a mesa do Senhor com o nosso coração contrito e voltado ao Senhor. Passaremos agora, irmãos, ao momento da nossa Santa Ceia do Senhor. Quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Todos que são batizados maiores de 12 anos, aqueles que estão em comunhão com a igreja, aqueles que estão em comunhão em sua casa, sua família, você pode participar, tá bom? Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer e apresentar o pão ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa grande oportunidade, meu Deus querido, de retornar à tua casa no dia de hoje, pela segunda vez, Pai, com esse propósito. E por isso, meu Pai querido, nós queremos apresentar, meu Deus, esse pão, que nesse momento, meu Pai querido, passa a simbolizar a carne do seu Filho, meu Pai, que foi dilacerada, que foi maltratada, que foi machucada, tudo porque Ele tinha um grande amor por cada um de nós, Pai. Por isso nós pedimos, meu Deus querido, que nessa noite, meu Pai querido, nós o consagramos como parte, meu Pai querido, do seu corpo, do seu Filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor. Amém. O cerimonial irá levar até você estenda suas mãos, não precisa colocar a mão dentro. E ele vai entregar nas suas mãos, você aguarde para nós participarmos juntos. Fique em espírito de adoração, igreja. Nossa orquestra, juntamente com o Ministério de Louvor, adorando ao Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar.
Aleluia. Fique de pé, amada igreja, glorificando ao